Você percebeu os sinais. Aquela pessoa claramente te deseja. Como se diz na gíria, tá te comendo com os olhos. Olhares que duram mais que o normal. Toques acidentais. Risadas exageradas das suas piadas ruins. Mensagens que chegam sempre na hora certa. Não tem erro. Ela quer você. Mas aqui está o problema. Você não faz ideia do que fazer agora. E se você errar o próximo movimento, pode perder sua chance para sempre. Ou pior, pode criar uma situação constrangedora que vai te assombrar por meses. Se você está nessa situação agora, você está no lugar certo. Porque nos próximos 6 minutos, Freud vai te ensinar exatamente o que fazer, passo a passo, sem rodeios. E atenção, o que vou revelar no final deste vídeo é o movimento que 99% das pessoas erram e que Freud chamava de o teste definitivo do desejo. Sou Gabriels do canal O Diário de Freud. Se você quer dominar a psicologia do desejo, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir pode mudar tudo para você. Primeira coisa que Freud descobriu: quando alguém te deseja, o inconsciente dessa pessoa está gritando por uma resposta. E aqui está a parte que ninguém te conta. Você tem uma janela de tempo. Curta, muito curta. Freud estudou isso por décadas e concluiu algo perturbador. O desejo não correspondido em tempo hábil se transforma em ressentimento. Traduzindo, se você demora demais para agir, a pessoa não vai mais te querer. Ela vai te odiar por ter feito ela se sentir rejeitada. Então vamos direto ao ponto. Aqui estão as 3 coisas que você precisa fazer quando alguém te deseja. E antes que você pergunte, sim, isso funciona se você também quer a pessoa. E também funciona se você não quer. Eu vou te ensinar as 2 situações. Mas vamos começar pela situação em que você também está afim, porque é aí que a maioria se fode completamente. Primeiro movimento: confirme o desejo sem confrontar. A pior coisa que você pode fazer é chegar e falar: eu sei que você está afim de mim. Isso assusta. A pessoa vai negar, vai criar distância. E você acabou de matar qualquer chance que tinha. Então o que Freud dizia? Confirme através da reciprocidade sutil. Em português claro, demonstre que você também está interessado, mas sem ser óbvio. Como? Espelhe o comportamento dela. Se ela toca no seu braço, você toca no dela depois. Se ela segura o olhar por 3 segundos, você segura por 4. Se ela manda mensagem de boa noite, você manda também. Isso cria o que Freud chamava de dança do desejo, onde os dois sabem, mas ninguém fala diretamente. E isso aumenta a tensão sexual de forma absurda. Segundo movimento: crie uma situação de isolamento planejado. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Atração acontece em grupo, mas desejo se concretiza em privado. Freud era categórico. O desejo precisa de espaço seguro para se manifestar. Então você precisa criar uma desculpa para ficar a sós com a pessoa, mas não pode ser óbvio demais. Exemplo prático: sabe aquele lugar que você falou que queria conhecer? Eu tô pensando em ir lá no sábado. Se você quiser ir junto, me avisa que eu te pego. Viu o que aconteceu aí? Você criou uma situação onde vocês vão estar sozinhos, mas dentro de um contexto que não parece forçado. E aqui está o detalhe crucial que a maioria ignora. Não pode ser na casa de ninguém na primeira vez. Tem que ser num lugar neutro. Um café, uma exposição, uma caminhada. Por quê? Porque se você convida ela para sua casa direto ou aceita ir para a casa dela, você está dizendo: eu só quero sexo. E pode ser que seja só isso mesmo. Mas se você quer algo além, ou se você não tem certeza ainda, precisa construir o desejo primeiro. Terceiro movimento: leia os sinais de consentimento contínuo. E aqui está a parte mais importante, a que a maioria ignora completamente. Desejo não é um sinal verde permanente. Desejo é fluido, muda a cada segundo, e você precisa estar atento o tempo todo. Freud dizia: o desejo verdadeiro se manifesta através da aproximação progressiva. O que isso significa? Que se a pessoa realmente te deseja, ela vai facilitar cada etapa da aproximação. Vocês estão sentados num bar. Você coloca sua mão perto da dela. Se ela não afasta, é sinal verde. Se ela aproxima a mão dela ainda mais, é sinal verde forte. Você sugere ir para um lugar mais tranquilo. Se ela aceita rápido, sinal verde. Se ela hesita, mas diz sim, sinal amarelo. Se ela inventa desculpa, sinal vermelho. E aqui está o segredo. Você sempre respeita o sinal. Sempre.
sem exceção, porque Freud descobriu algo poderoso. Desejo forçado se transforma em repulsa permanente. E agora, vem a parte que você está esperando. O que fazer se você não quer a pessoa? E o movimento final que Freud chamava de o teste definitivo. Fica até o final. Agora vamos falar da situação incômoda. Alguém te deseja, mas você não quer nada com a pessoa. E aqui está onde a maioria comete um erro brutal. Ignora, finge que não percebeu e acha que o problema vai sumir sozinho. Não vai. Freud estudou isso extensivamente e descobriu que o desejo ignorado se transforma em obsessão ou raiva. Então você tem duas opções: rejeitar diretamente ou rejeitar sutilmente. A rejeição direta é simples. Você chega e fala: olha, eu percebi que você está interessado em mim, mas eu não sinto o mesmo e acho melhor a gente deixar isso claro para não ter mal entendido. Isso dói, mas é honesto e a pessoa vai respeitar. Talvez não na hora, mas eventualmente vai. Mas tem uma forma mais sutil que Freud usava com pacientes que desenvolviam transferência amorosa por ele. Ele criava o que chamava de barreira gentil, mas firme. Em português claro, você mantém a educação, mas quebra todos os rituais do desejo. A pessoa te toca, você não toca de volta. Ela manda mensagem de boa noite, você responde só no dia seguinte. Ela tenta criar momento a sós, você sempre arruma desculpa ou traz mais gente. Isso comunica sem falar, e a pessoa vai entender, pode demorar, mas vai entender. E aqui está a parte importante. Você não deve satisfações. Você não precisa explicar por que não quer. Não é uma frase completa. Freud era enfático. Desejo não é moeda de troca. Não se deve a ninguém. E agora tinha o movimento final, o que Freud chamava de o teste definitivo do desejo. Isso serve tanto para quando você quer a pessoa, quanto para confirmar se ela realmente te deseja ou se é só um jogo de ego. O teste é simples. Você cria uma situação de vulnerabilidade emocional. Freud descobriu que desejo superficial foge da vulnerabilidade. Desejo profundo se aproxima dela. Como funciona na prática? Você compartilha algo pessoal, uma insegurança, um medo, um sonho que você tem, algo que você não conta para qualquer um, e presta atenção na reação. Se a pessoa te ouve com atenção real, faz perguntas, acolhe sua vulnerabilidade, é desejo verdadeiro. Ela não quer só seu corpo, ela quer você. Se a pessoa muda de assunto rápido, faz piada, ou fica desconfortável, é desejo superficial. Ela quer validação, quer sexo, mas não quer intimidade. E aqui está a conclusão brutal que Freud chegou depois de 40 anos estudando o desejo humano. A maioria das pessoas não sabe a diferença entre querer alguém e querer ser querido por alguém. Metade dos desejos que você percebe não são sobre você, são sobre o ego da outra pessoa. Ela não te quer, ela quer sentir que é desejável. E você é só a validação que ela precisa. Então, antes de agir, antes de dar qualquer passo, faça o teste da vulnerabilidade. Porque Freud tinha razão. Desejo que não suporta vulnerabilidade. Não vale a pena ser correspondido. E agora você sabe exatamente o que fazer quando alguém te deseja. Confirma, sem confrontar. Cria isolamento planejado. Lê os sinais contínuos. Rejeita com clareza se não quiser. E testa a profundidade antes de se entregar. Freud passou décadas estudando isso. E agora, você tem o mapa completo. Use com sabedoria.